Muito bem, meus amigos, dando sequência aqui no nosso estudo do livro Estamos no Além, Espíritos Diversos, psicografia do Chico. Nós estamos naquele nosso ciclo de estudos de obras desconhecidas de Chico Xavier. E aqui estamos então no primeiro livro, que traz para nós cartas pessoais, né, de espíritos que se comunicavam ou se comunicaram com suas famílias. Bom, nós estamos aqui no primeiro capítulo, Unindo Corações. René Oliva Strang, que era um jovem de 19 anos que desencarnou, vítima de um acidente automobilístico, aqui no interior de São Paulo, no ano de 1979, no mês de julho. Nós acompanhamos as 4 primeiras cartas dele, né? Vou pegar aqui pequenos parágrafos só para a gente poder situar aqui o nosso estudo. Então ele, nas reuniões lá no Centro Espírita da Prece, lá em Uberaba, local de muitas peregrinações, né, daquelas famílias que procuravam comunicações com seus entes queridos, ele então mandou essa primeira mensagem 6 meses após a sua desencarnação para os pais. E como primeira comunicação, sempre ali trazendo, né, as primeiras impressões do mundo espiritual e as sensações da sua desencarnação. Então aqui eu separei o parágrafo número 4. Estou muito confortado com o apoio que me deram. Sabia que os dois saberiam aguentar o tranco. Sinceramente, não foi fácil para mim a desvinculação. Quando aquele peso avançou para nós, estávamos claramente desprevenidos. Serginho e eu não tivemos tempo para qualquer opção. Aliás, por aqui nos dizem que a morte do corpo não faz concorrência. Exerce o poder discricionário em nome da providência e isso escapa na terra a qualquer um. Fala um pouquinho sobre as primeiras impressões dele, mentalizando, pensando nos pais e tudo mais. Depois aqui na segunda mensagem, separei aqui o parágrafo número 12, quando ele diz assim: o seu coração amigo e a mãezinha Ione, ele falando para o pai, né, observarão que estou sendo renovado. É verdade. No mundo, a maioria dos jovens, por enquanto, em muitos setores da vida humana, e observadas as muitas exceções na regra, costumam ser induzidos a promover reações semelhantes a incêndios de opinião e de atitude no plano físico, mas transferidos para a vida espiritual, onde presentemente me vejo, todos os jovens que procedem de pais que tudo lhes deram para serem felizes, se transformam em bombeiros espontâneos do bem, buscando apagar o fogo da discórdia e da penúria, sob o qual tantas criaturas sofrem o impacto das mais dolorosas situações. Ando com raciocínios mais altos e rearticulando as recordações de todos os diálogos construtivos que ouvi em casa em torno da espiritualidade e da vida. Na segunda carta, então, ele já começa a sair um pouco daquelas questões mais objetivas da desencarnação, da separação, da dor que envolveu tanto os pais, a família como um todo, né, como também os jovens que desencarnaram, e agora eles começam a entrar aqui já numa visão mais filosófica, né? Então a gente começa a fazer uma comparação com o próprio André Luiz, em que em Nosso Lar ele traz ali um livro com muitas descrições. A partir dali ele já começa a trazer para nós ali os seus trabalhos, as suas atividades, as novas ideias, né? Então é algo absolutamente natural. Depois aqui na mensagem número 3, ele trouxe para nós aqui uma mensagem breve. A cada 6 meses ele trazia uma mensagem, né? Essa última que nós lemos foi no mês de julho, né? Então ele desencarnou em julho de 79. Em janeiro de 80 ele trouxe a primeira. Em julho de 80 ele trouxe a segunda. Agora aqui, em janeiro de 81, ele trouxe a terceira. E ele trouxe para nós aqui agora a sua nova condição no plano espiritual. Estamos, o Sérgio e eu, agindo no concurso aos nossos irmãos que procuram usar a ponte de intercâmbio pela primeira vez.
acreditem que o trabalho espiritual é igualmente um esporte dos mais indicados para ajustar-nos à compreensão. Tentando auxiliar, somos auxiliados, e buscando socorrer a companheiros que supomos necessitados de nossa colaboração, aprendemos com ele a ciência da compreensão mais exata das situações e das causas que as produzem. Olhem que não é moleza o esforço de penetrar o sofrimento dos semelhantes, no objetivo de consolá-los, conscientizando-nos de que as nossas lutas e provações acabam sendo mínimas. Então, os dois jovens aqui, já também adaptados à vida no mundo espiritual e começando já a desenvolver tarefas, trabalhos, né? Então, primeiro vem a surpresa, depois vem a mudança de pensamento, depois vem a adaptação. Então, são passos naturais do plano espiritual. Numa das mensagens anteriores, ele tinha trazido também aqui uma expressão, transformações de ordem familiar. E ele coloca exatamente isso, né? Porque ele falava de uma namorada, né, que tinha engravidado, e ele desencarnando, pedindo para que os pais reconhecessem esse filho que então nasceria, né? Então ele coloca, depois ali os pais já mostrando, né, o entendimento dessa mensagem, porque ele não foi claro, ele foi bastante sutil. E os pais, então, reconhecendo essa situação, começaram então a se mobilizar para poder reconhecer, amparar, enfim, para poder ali regularizar essa filiação, essa paternidade póstuma, né? Então ele coloca assim, que no segundo parágrafo dessa quarta carta: estou contente e reconhecido porque conseguiram ler os meus sentimentos, não nas palavras que garatujei, e sim nas vibrações de confiança e ternura que meditaram quando lhes sugeri, em me referindo às transformações de ordem familiar. Digo isso porque sigo os acontecimentos supostos pequeninos, as impressões trocadas em regime de proteção discreta a mim próprio, os apontamentos domésticos, os estudos prévios em torno das medidas afetivas e o destino de nossas próprias alegrias e esperanças. Muito obrigado, mas muito obrigado. Minha dívida é de amor e me comovo ao tratar de semelhante débito. Deus os recompense por adivinharem o que não conseguiria dizer. Os meus credores merecem a consideração que ambos nos conferem. Então aqui ele já começa a tratar de questões de ordem bastante particular, de ordem familiar. Na quinta carta, então, ele continua desenvolvendo um pouco desse assunto. É bastante interessante a gente perceber que em cada uma das comunicações, a partir dessa quarta carta, ele se dedica bastante em falar do relacionamento, né, com a Isabel, que é a jovem com que ele tinha se relacionado, que ele chamava de Bel, o filho que então ali nasceria, a família se envolvendo, e isso faz com que a gente perceba a grande preocupação que os espíritos ainda têm com questões pendentes aqui no mundo físico. Para muitos, no caso dele, por exemplo, ele recebeu todo o amparo que a gente foi acompanhando, né? Os avós que desencarnaram, amigos também da família, estavam sempre próximos ali, orientando, né, qual era a melhor forma de lidar com essas questões. Mas quantos são aqueles espíritos que não encontram esse amparo e sofrem profundamente, desesperadamente, por essas questões ainda pendentes, né? Então, nós vemos ali, né, que a preocupação com o mundo espiritual é muito, no mundo espiritual, com questões terrenas, são preocupações bastante naturais. Eu cheguei até a comentar com vocês, bom dia, Didimar. Cheguei até a comentar com vocês, né, de Maria João de Deus, a preocupação dela quando desencarnou, embora um espírito de bom coração, um espírito que tinha ali, né, a sua elevação conquistada, no momento da sua desencarnação ela sofreu bastante. Isso porque ela deixava ali uma grande quantidade de filhos órfãos de mãe. E um coração de mãe a gente sabe como é, né? Então para ela foi muito difícil. Então a gente vê que são situações das mais variadas. Aqui nós encontramos um filho que precisava de reconhecimento. Quantos são outros, né? Que nós vamos encontrar ali que tem documentos pendentes, posses, discussões, busca do perdão, busca de reconciliação com outras pessoas, né?
crimes que aconteceram. Então são várias e várias situações que vão surgindo na nossa vida cotidiana e que acabam se tornando pendências do mundo espiritual. Felizes dos espíritos que, de alguma forma, têm ali a permissão de interceder ou de receber essa intercessão para a resolução dessas pendências. E muitos daqueles, né, que tentam, a gente vai lembrar sempre, que nem sempre a visão do espírito é a visão correta. Porque às vezes ele quer resolver as coisas do seu próprio jeito, só que na verdade ali é tomado pelo impulso das paixões ou por sentimentos egoístas e tudo mais, né? Então nem todos os espíritos têm essa oportunidade de interferir nas questões do mundo físico. Eles acabam inclusive ficando afastados, outros tomando ali, né, a condição de espíritos obsessores, né, que acabam prejudicando as suas próprias famílias, né? Então são pendências que os espíritos acabam levando. E é bem interessante a gente acompanhar essa sequência de mensagens tratando dessas questões particulares, né, porque a gente vê que o mundo espiritual não é tão simples assim como nós imaginamos, né? Basta você desencarnar que o mundo espiritual é o novo mundo onde você vai viver. Se a consciência do espírito não estiver liberta do plano físico, ele continuará preso a essas questões. E ele pode continuar preso a essas questões ou ter essa liberdade de ajudar a resolver essas questões, como foi o caso do René. Ele estava adaptado ao mundo espiritual, mas tendo a oportunidade de direcionar essas pendências, né, pelo melhor caminho. Então eis aí para nós a situação. O Brás colocou, eu já vi espírita pedindo até para pagar pequenas dívidas em dinheiro, né? Espíritos, né, Brás? Pois é. Então são muitas e muitas situações que acabam surgindo dessa forma. O Kardec mesmo, né, a gente lembra que Kardec ele relata na Revista Espírita o caso de um tenente que era marinheiro, que ele tinha desencarnado e ele na comunicação tinha dito que ele estava devendo um dinheiro para tal pessoa, que ele pedia então para que aquela dívida fosse paga. Né? Bem interessante isso. Então são situações das mais variadas, né? Algumas podem ser solucionadas, outras se transformam em torturas morais, em culpas que os espíritos vão ter que lidar com isso. Né? Então vamos lá. Quinta carta. Vamos acompanhar aqui o desenvolvimento. Querido papai René, querida mãezinha Ione, esta é para mim uma hora de bênçãos que lhes agradeço. Estou comovido. Toma nossa querida Tatá por testemunha. Tatá era uma familiar deles, né? Ela nos conheceu crianças e sabia entender os nossos caprichos e contrariedades, brincadeiras e acertos. Sinto-me por demais sensibilizado e abraçando a nossa Bel, que nos compartilha as expectativas e privações. Aqui lembrando que Bel, que era então a jovem que era namorada do René, ela estava presente nessa reunião lá do Centro Espírita da Prece. Né? Então, se antes os pais estavam ali, agora ele falava não apenas aos pais, mas também falava diretamente com ela. Vamos lá. Espera aí que eu apertei um botão errado aqui. Só um instante. Muito bem. Então ela estava presente lá junto aos pais do René. Fui eu mesmo quem pediu aos amigos espirituais para que o tema da prece fosse trazido a estudo. Aqui é a mesma coisa que acontecia naquelas mensagens que nós estudamos daquela trilogia, né? Astronautas do Além e outros livros, né? Chico Xavier Pede Licença, em que eles faziam então um estudo breve para depois virem as comunicações. Aqui nesse caso, antes do início das mensagens, né, das comunicações de ordem mais pessoal, era feito um breve estudo. Por isso, então, ele faz essa referência. Fui eu mesmo quem pediu aos amigos espirituais para que o tema da prece fosse trazido a estudo. Compreendi o valor da oração quando me vi amadurecido pela renovação espiritual de modo quase instantâneo. Então ele fala também aqui sobre o crescimento, né, o amadurecimento
espiritual dele, né, nesse período em que ele se encontrava, o que foi, né, lembrando aqui que foi um amadurecimento bastante rápido. Aqui praticamente em 1 ano e meio, 2 anos, ele já estava muito bem adaptado ao plano espiritual. O vovô Valério e outros benfeitores me ensinaram que as bases do ato de orar se apresentam com as luzes da aceitação e da humildade. Pai amigo, você sabe que seu filho, mal saído da infância tranquila, poderia ter sido um jovem inclinado às travessuras, na imaturidade de quem não sabe lidar com a vida. Verdade o que digo, mas o seu filho nunca foi desonesto. Aprendi com você e com a mamãe Ione que o caráter deve ser preservado acima de tudo e que a responsabilidade é um dom de Deus que não se pode esquecer nem desprezar. Por isso agradeço o carinho para com a nossa querida Bel, que não tive tempo de incorporar à nossa querida família, que no caso eles tinham plano, né, de casamentos, planos de casamento, mas que acabou não se concretizando. Tantas meninas passaram por meus trevos de rapaz, e por tantas meninas passei, sempre homenageando a vida e a confraternização com o respeito que se deve à tranquilidade dos lares alheios. Aqui interessante isso, né? Porque fala para nós sobre as responsabilidades, né, que nós temos. É aquela passagem, né, de Saint-Exupéry, que ele fala para nós lá no Pequeno Príncipe, né? Tu te tornas eternamente responsável pelas amizades que cativas, né? E aqui no caso, quando a gente fala sobre a vida afetiva, quando alguém envolve alguém nos seus sentimentos, no seu círculo afetivo, você se torna também responsável. Por isso ele coloca isso de uma forma bem interessante, quando ele diz que se envolvendo com essas pessoas, elas fazendo parte da sua vida, e ele fazendo parte das meninas com quem ele se relacionou, ele tinha, acima de tudo, o respeito que se deve à tranquilidade dos lares alheios. Então esse respeito, que é algo que a gente tem observado na nossa sociedade atual, né, um grande problema com a nossa juventude, em que eles estão vivendo, né, os nossos jovens, jovens e adultos, mas aqui a gente foca na juventude, que é o nosso tema de interesse, que vivem de uma forma muito intensa as questões afetivas, a ponto de entrarem numa intimidade afetiva e física para a qual ainda não estão preparados, amadurecidos, psicologicamente, emocionalmente para lidarem, gerando grandes problemas, a ponto, vemos assim, né, de jovens, por exemplo, cometerem suicídio por causa de frustrações amorosas em plena flor da mocidade, ou em plena flor da adolescência, com 14, 15, 16 anos. E aí então nós vamos perceber exatamente o que ele fala, o respeito que se deve à tranquilidade dos lares alheios. Quantas e quantas turbulências são criadas exatamente por falta desse cuidado, por falta desse respeito, em que você causa ali um grande abalo nos lares alheios, simplesmente porque você não se importa. Porque o que vale é viver ali a intensidade do momento, viver a intensidade das emoções do momento. Então aí temos gestações não programadas, lesões afetivas, suicídios, depressão, transtornos diversos que são criados devido a essa falta de cuidado com o campo afetivo das pessoas com quem se envolvem, né, com quem os jovens se envolvem. Então esse é um ponto interessante que ele coloca para nós. Mas ele continua. Bel, no entanto, era para mim a princesa dos diálogos. Coração generoso e alma serena, sabia tudo compreender e tudo perdoar, quando fosse chegado o instante de trazer a visão da alma no rumo das circunstâncias difíceis para dissecá-las com amor. Parece-me que todos os jovens, por injunções da própria vida e sem quaisquer conotações com as estruturas freudianas, que passaram a reger as opiniões de muita gente no mundo, parece-me, repito, que todos os rapazes se interligam com as jovens da estrada, que partilham no cotidiano, mas se inclinam com mais calor de confiança para aquela que lhes apresenta traços fundamentais dos corações maternos a que foram confiados. Isabel Cristina.
Bastava escutar-lhe o nome para saber que havia alguém com quem permutar opiniões e pensamentos, sem quaisquer resquício de preocupação e sem qualquer temor alusivo a prováveis incompreensões. Por essa razão, ficou a nossa querida amiga... Desculpem. Por essa razão, ficou a nossa querida amiga fixada por dentro de mim, a maneira de pessoa que me escutava, sem azedume e sem censuras. E ainda... Desculpem. E ainda, por isso mesmo, Bel ou Bela ficou sendo para mim o espelho em que se retratava aquilo de melhor que a vida me dera a conhecer, o entendimento da mamãe. Então ele coloca para nós aqui, né, o afeto especial que ele tinha a Isabel Cristina, né, dentre todas as jovens com que ele se envolveu, essa foi aquela chamada a eleita do seu coração, principalmente ali pela facilidade de relacionamento, pelo entendimento no diálogo, enfim. Os dias se sucederam sobre os dias e prometemo-nos uma união que viesse a concretizar aquela harmonia que me preservara a segurança. E por que não selamos a nossa aliança, que ela receava assumir, para não incomodar a nenhum dos nossos? Lutei e insisti para afirmar-lhe a certeza de que os nossos planos se realizariam tão logo regressassem os pais queridos da viagem que efetuavam a longa distância. Então, só para lembrar aqui, na primeira mensagem nós lembramos que os pais do René se encontravam em viagem pela Europa, quando ele desencarnou, inclusive. Então, assim, naquele momento da desencarnação, naqueles dias próximos a essa data, eles já faziam planos que assim que os pais dele retornassem, ele então começaria então a essa aproximação de noivado, casamento e tudo mais, né? Então, e ela tinha muito receio, a jovem, de aceitar essa proposta. Bel, no entanto, com sua grandeza de sentimentos, me solicitava paciência e, de minha parte, desejava sobrepor à paciência a certeza de que seria ela a escolhida para meu futuro. Então aqui a gente vê também, bom dia, embaixador, a gente vê também a ansiedade dele em se casar com ela e ela pedindo para que ele tivesse paciência, né? Calma, espera um pouco mais e tudo mais. Eu propus-me a doar-lhe semelhante convicção, entregando-lhe a minha própria vida. Um momento e a promessa do amanhã se transformara num compromisso religiosamente assumido. As leis de Deus, porém, se desdobravam por parágrafos diferentes e no dia seguinte, a felicidade com que arquitetei a nossa felicidade, por vindoura, se esvaíra na morte, que me silenciou sem aniquilar meu coração. Olha que situação difícil, né? Os jovens trocando ali promessas de amor, ele ali se declarando totalmente para ela, e no dia seguinte vem a desencarnação. Então a dor que isso trouxe, né? Então a gente vai ver ali a dor da perda, né? O sofrimento dela, e ainda mais vem a gravidez não programada. Imagina a cabeça dessa jovem como ficou naquele momento, né? E na verdade a gente lembra, enquanto ela passava por todas essas tribulações aqui no mundo físico, ele no plano espiritual se mantinha ligado mentalmente a ela, acompanhando esses desdobramentos, essas dores, esses sofrimentos, e tentando, de alguma forma, ajustar isso dentro daquilo que seria considerado o ideal para ele. Então, aí a questão daquilo que nós conversamos. Muitos espíritos desejam, mas não têm permissão. Ele, nesse caso, teve permissão para trabalhar nesses ajustes, já que o resultado seria ali positivo para todos. Vamos lá. Tomando consciência de mim próprio, vali-me então do estímulo da prece e roguei, com os meus desajustes de moço ainda verde, para que Deus a protegesse e amparasse com a segurança necessária. Quantos dias de aflição atravessou a nossa princesa pelo espírito, não saberia dizer. Sei, no entanto, que éramos duas petições unidas,
nas quais suplicávamos a bênção do Cristo. O vovô Valério e o vovô Gildo, vovô Valério e vovô Gildo e tantos outros me acerenaram, revelando-me que ela teria forças de paciência e fé para guardar os dias que presentemente transcorrem. O Fabi colocou, né, toda essa situação, ainda mais naquela época, são espíritos muito valorosos, né, que lindo que o amor continua sempre. A gente fala aqui na década de 1980, né, em que os escândalos de uma gravidez dentro de uma família, né, uma moça de família grávida, era um verdadeiro escândalo naquela época. Né? Não tanto, né, em 1980 ainda era já mais tolerável, mas ainda assim muitos preconceitos, muitas acusações, né? Então isso acontecia bastante. Agradeço a ela todo o amor e serenidade com que se viu aparentemente a sós, aguardando sempre entre o acatamento a Deus e o anseio de protelar a solução do nosso problema, até que chegamos à hora em que manifesto aos pais queridos o meu reconhecimento pela compreensão e pela bênção com que ela e eu fomos entendidos e apoiados no sorriso belo e doce de uma criança que se reveste para nós com a luz dos nossos mais lindos sonhos. Então ela ficava entre o silêncio e a tomada de decisão para a resolução dessa questão, como abordar isso com aquela família, como falar para os pais que ela se encontrava grávida, qual seria a reação deles. Mas aí nesse caso o próprio jovem, o próprio René, através da comunicação, já lançou essa ideia e a ideia acabou encontrando ali, né, toda a sensibilidade da família, né, e a iniciativa também para a resolução dessa questão. Agradeço a todos por tudo e peço a Deus para que todos os nossos assuntos satélites sejam resolvidos em ocasião oportuna. Deus os recompense a cada um. Que a nossa querida Bel me perdoe a falta involuntária e que os pais queridos me recebam o coração de filho, reconhecido, é tudo que hoje assinalo e peço com todas as minhas forças, na certeza de que através da prece estaremos todos juntos para prosseguirmos juntos no tempo e espaço, na vida e nas circunstâncias da vida, conservando em nós e conosco as bênçãos de Deus. Sempre com muita gratidão e com muito amor, o filho amigo e companheiro agradecido de sempre, Renezinho. Então aqui a gente viu que essa mensagem, ela tratou essencialmente da questão, né, da paternidade que ele pedia para que os pais reconhecessem. Aí tem aqui algumas observações, né, que foram colocadas. Né? Então essa mensagem de julho de 1980, a Isabel Cristina Abel estava em Uberaba, lá no Centro Espírita da Prece, pela primeira vez, e o filhinho deles tinha 1 ano e 2 meses já. Né? Então ele já estava, como foi colocado aqui, já estavam incorporados afetuosamente à família Strang, tanto ela como o filho. Falou aqui também sobre o tema da prece sugerido, em que o Chico, né, abria tanto o Evangelho segundo o Espiritismo como o Livro dos Espíritos, e aparentemente ao acaso, o tema da prece foi ali aberto. Né? Depois aqui tem uma carta, né, que o próprio René, que morava nos Estados Unidos, tinha mandado para a vovó Olga, que era esposa do vovô Gildo, que havia desencarnado. Né? Então aqui apenas traz aqui uma mensagem de sensibilização. A 6ª carta, vamos a ela. Querido pai René e querida mãezinha Ione, querida Bel e querida Tatá, com todos os nossos amigos, peço a Jesus nos abençoe. Só um instantinho. Pronto. Venho simplesmente agradecer. Papai e mamãe, estou feliz. A nossa querida Isabel Cristina conseguiu a melhor nota nas provas a que se submeteu. Aqui essas provas, né, voltando aqui no rodapé, ele fala aqui, né, que ele refere-se aos exames laboratoriais de reconhecimento de paternidade a que ela e o filho se submeteram, atendendo ao pedido dos pais de Renezinho,
que assim agiram com a intenção de darem uma satisfação aos familiares e obterem na justiça nova e completa certidão de nascimento do netinho. O laudo pericial, assinado pelo professor Edson Silveira, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, concluiu, e ele colocou no laudo: não foi possível demonstrar qualquer fator incompatível com o vínculo alegado. Isso significa que entre as alternativas possíveis do falecido, existem para cada sistema examinado alternativas compatíveis. Então o laudo aqui atestando que realmente o bebê era filho de René. E isso tudo, né, a gente vai lembrar que era uma questão para dar uma satisfação para a família, né, porque as famílias eram muito críticas nesse sentido, né? Imaginar que você vai pegar uma pessoa que você nem conhece e vai colocar dentro de casa, adotando aquele filho e tudo mais, né? Adotando, não, reconhecendo aquele filho, sem qualquer tipo de prova. Então, para evitar qualquer tipo de contestação, até porque, né, a gente lembra que, infelizmente, você traz uma criança de fora e ela acaba sendo discriminada dentro da própria família, por parentes, né? Então, nesse caso, para afirmar que realmente aquela criança é parte da família, então foi necessário fazer esse tipo de procedimento, né? Tudo paz e verdade. Tudo foi uma promessa que a divina providência transformou em realidade. Agradeço à mãezinha Ione quanto fez para lembrar o meu aniversário inexpressivo, na festa em que as centenas de crianças das creches me fizeram chorar de alegria, recordando a imagem daquele a quem posso dizer agora, meu filho. Cada rosto mirim se relegava com as lembranças distribuídas. Era a presença dele em meu coração. Então aqui, uma das recomendações, né, sempre que for celebrar o aniversário de alguém que desencarnou, que essa celebração não seja uma celebração de dor, mas seja uma celebração de alegria, proporcionando bem àqueles que podem compartilhar dessa festa, né? No caso aqui, centenas de crianças das creches que receberam ali os presentes no dia do aniversário do René. Pai amigo, muito obrigado. Com carinho o seu amor conduziu a minha bandeira para a frente, e compreendendo a sinceridade de nossa Isabel, você e mamãe se me fizeram avalistas, até que as provas convencessem a nossa família querida. Aqui também interessante, os pais aceitaram essa afirmação do René através da psicografia como sendo definitivo, mas em virtude das questões familiares houve a necessidade então das provas concretas de laboratório, né? Mas os pais, como foi colocado, se me fizeram avalistas, então eles já tinham aceitado o bebê como sendo ali parte da família. Muitas vezes orei, e que mal aprendera a fazer preces na infância, muitas vezes orei rogando a Jesus fizesse a realidade surgir diante de todos. E confesso aqui, à frente desta assembleia familiar, seria um crime esperar um filhinho e contratar um matrimônio com a aprovação de perder o corpo num desastre? Seria um erro amar tanto a ponto de não aguardar o consentimento dos familiares e dos amigos, a fim de revelar a extensão de minha escolha e a força de minha vontade? Os grupos sociais possuem os seus estatutos próprios e, de certo, são felizes quantos lhe conseguem observar todos os parágrafos. Entretanto, o amor é uma luz da natureza que o cálculo humano não consegue condicionar. Seria uma falta imperdoável atender ao coração antes que os códigos do mundo me aceitassem o gesto? E se esses códigos me recusassem a concessão que o meu próprio espírito mesmo me pedia? Tão pouco ser-me-ia o tempo, tão estreita a vida, que a intuição me determinava. Então aqui ele faz uma reflexão sobre aquilo, né, que uma criança fora de um casamento, a promessa de um casamento, o pedido para que aquela criança fosse reconhecida, e tudo isso ele pedindo, seria muito pedir que as pessoas concordassem com aquilo que ele está solicitando?
E nesse caso a gente vai lembrar, né, que embora essa família, esse casal estivesse em busca dessa mensagem, a gente lembra que dentro da família outras pessoas não eram espíritas, professavam outras crenças, e de repente você traz uma psicografia dizendo: o meu filho morto disse que aquela criança é meu neto. O que aqueles que não acreditam diriam sobre isso? Aqueles que têm outras religiões, aqueles que não têm religiões nenhuma. Então são essas reflexões que ele coloca para nós. Por isso ele disse assim aqui no trecho anterior, né? À frente dessa assembleia familiar, seria um crime esperar um filhinho e contratar um matrimônio com a provação de perder o corpo num desastre? Seria um erro amar tanto a ponto de não aguardar o consentimento dos familiares e dos amigos, a fim de revelar a extensão de minha escolha e a força da minha vontade? Então são essas questões que ele vai apresentando, né? E na verdade aqui é quase que uma crítica à família, né? Porque provavelmente ali ele deve ter visto toda a movimentação que acontecia dentro do seu círculo familiar, com concordâncias, discordâncias, com críticas, apontamentos e tudo mais. Seria justo confidenciar aos pais queridos que tanto se passava dentro de mim. No entanto, estavam distantes daqueles amados amigos aos quais, por força das leis de Deus, sempre chamarei pai e mãe. Entre a perspectiva de que vivia os meus instantes finais no corpo ainda verde e a necessidade de confessar-me com os dois únicos benfeitores, os pais que Deus me concedeu, insisti com a companheira querida para que me exonerasse da aflição que me possuía. Estaríamos juntos e os pais queridos chegariam depois. Então também fala sobre aquela expectativa, né, do casamento que eles desejavam realizar, mas os pais estavam distantes. Como é que pode você se casar sem os seus pais estarem aqui juntos? Será que seus pais vão aprovar esse casamento? São essas questões que surgiam certamente, né? Eu sabia que ambos concordariam comigo. Nunca me perguntaram se a querida Bel era senhora dessa ou daquela qualidade. Não lhe achariam qualquer defeito, desde que eu, o filho que amavam tanto, igualmente a amasse. Isabel chorou, incapaz de sonegar-me a alegria da antecipação a que propunha, né, já que estava grávida. Então vamos nos casar, né, que agora é a única solução que nós vamos encontrar, e sendo até mesmo o desejo de todos. Mas por devotamento aos meus desejos, que para agradar a si própria, honrou-me com a sua bondade, emanando-se aos meus propósitos. Foi o momento de Deus aquele que vivemos, porque o futuro se nos anunciava promissor. Falei de meus estudos e com sinceridade planejei a nossa casa por vindoura. Ela me ouvia pálida e enternecida, ignorando nós ambos que a morte me espreitava. E a morte me colheu à frente de cravinhos quando eu sonhava. Sérgio, o amigo, e eu perdemos o corpo físico de um instante para o outro. E compreenderão o que atravessei no capítulo da inquietação, na certeza de que lançarem uma nuvem de sofrimento e indagação aquela que amo tanto. Então ele fala aqui também exatamente sobre essa aflição e inquietação que ele vivenciou, porque ele namorava essa jovem, ela engravidou, ele desencarna e deixa ela simplesmente solta no mundo. E aí aquilo que a gente conversou, né, o espírito, quando ele vai para o plano espiritual, ele leva consigo, né, as lembranças e as pendências da sua vida encarnada. Aquele que leva a culpa, sofre a culpa. Aquele que leva a tranquilidade, vive ali toda a aventura. E nesse caso a gente viu que não é uma questão de ser um espírito bom ou um espírito ruim. São simplesmente questões que tocam nossas vidas. Aqui um jovem de uma família bem estruturada, um jovem que tinha valores, mas no impulso da juventude acabou criando essa situação de uma gravidez não planejada. Mas aí então ele desencarna e leva assim, e agora o que eu faço? Entre aqueles espíritos que levam essa preocupação, exato, Brás, e o Tribunal da Consciência, ele pode ser muito cruel para aqueles que não têm valores desenvolvidos,
ou ele pode ser bastante sereno, bastante tranquilo, para aqueles que trazem a consciência tranquila, sabendo que não fizeram aquilo simplesmente por uma questão de egoísmo. São simplesmente fatos que agora o espírito procura consertar. Aqui nós vamos encontrar o espírito que, já no mundo espiritual, procura trabalhar essas questões. Mas há aqueles outros espíritos que precisam levar para uma existência anterior, numa próxima reencarnação, numa programação, essas mesmas pendências para resolver. O reencontro com outros espíritos, a resolução de questões que ele deixou aberta, né, de erros, de culpas que ele carrega e tudo mais. Né? Então, é a questão exatamente da consciência que nós vamos vendo no plano espiritual. E por isso ele fala dessa inquietação. Mais uma vez ele diz: e compreenderão o que atravessei no capítulo da inquietação, na certeza de que lançara em uma nuvem de sofrimento e indagação aquela que amo tanto. Então essa era a dor que ele trazia. Lutei para exteriorizar os meus desejos de comunicação com a urgência precisa. Então o espírito aqui, ansioso para se comunicar com o plano físico. O vovô Valério e a vovó me auxiliaram. Que eu orasse e pedisse a Deus, candidatara-me à condição de pai de maneira prematura, e a celeste bondade se compadecia do meu coração de rapaz correto, habituado a cumprir a palavra, onde a confiasse. Buscamos o apoio de amigos experimentados em questões de intercâmbio, e todos foram unânimes em recomendar-me prudência e confiança. Aqui também a gente começa a ver um pouco dos bastidores de como é a preparação de um espírito que vai se comunicar. Nesse caso aqui, para poder conversar com a família, como que esse processo se dará? Qual exatamente ali a sua intenção? Onde ele vai se comunicar? Com qual médium? Com qual instituição? Como essa mensagem vai chegar até a família? Ou a família vai chegar até a mensagem? Enfim, por isso ele coloca: buscamos o apoio de amigos experimentados em questões de intercâmbio. E recomendaram, então, prudência e confiança. E aí o espírito, então, lembrando, né, obviamente aqui, ele foi, então, agraciado com essa oportunidade de não apenas se comunicar, mas também de resolver essa questão pendente que tanta aflição provocava nele e na família toda, principalmente na jovem, que se encontrava agora naquela condição, né, de julgamento, de críticas e apontamentos. Deus de amor infinito, meu filhinho nasceu e chorei ao ver-lhe os olhos que se abriam à minha procura. A luta foi longa, mas Deus, por seus intérpretes, me concedeu a felicidade que recebi do céu por brinde de aniversário. As provas requisitadas confirmaram a verdade. Aqui ele fala das provas de laboratório. Estou feliz, notando a nossa querida Abel entrando na família com o respeito e a simpatia de todos os meus entes amados, a lembrar-me a presença de companheiro honesto em minhas aspirações. Então aqui o acolhimento da família toda para essa jovem e para a criança, e não simplesmente como uma intrusa, uma eventual aventureira no pensamento de muitos. Casamo-nos com Deus e Deus fê-la conquistar a nossa casa com a honra que merece. Agradeço a todos e exponho o meu caso para dizer que o Senhor não nos abandona, que o amor é invencível quando se une à confiança nos céus e que uma criança é sagrada perante a vida, porque a vida lhe concedeu em nome do Criador o privilégio de viver e aperfeiçoar-se, viver e lutar, viver e sofrer pela própria felicidade, viver e vencer. Pais queridos, muito obrigado. Mãezinha Ione, entrego-lhe uma filha, assim como lhe confiei ao regaço de mãe, um neto que é a flor da árvore de nossas realizações. Agradeço ao papai René, à querida Tatá, às irmãs e aos irmãos que as desposaram. Se choro, é de alegria ao perceber que a morte não destrói o amor e nem anula a verdade, porque a verdade e o amor são de Deus. Aqui, o vovô Valério e o vovô Gildo
a vovó e nossas benfeitoras, Dona Eufrásia e Eugênia, e o Dr. Edvirges e a Dona Edvirges Silva, compartilham os meus agradecimentos. Querida Isabel Cristina, estamos juntos e unidos. A nossa família é também sua, e você é a companheira ideal de trabalho para cada um de nós. Abençoada seja a fé em Deus, que nos amparou em todas as fases de nossa caminhada, para a luz de agora. Papai Renê e mãezinha Ione, muito obrigado. A nossa felicidade brilha entre dois mundos e Deus nos abençoa. Não consigo escrever mais. Guardem todos por agora, mas sempre o coração reconhecido do filho e irmão, companheiro e servidor reconhecido de todos os dias, servidor que o título de pai enobrece, servidor que o título de pai enobrece. Deus conosco e que Deus nos abençoe. Renezinho, então, assina essa mensagem. Né? Então a gente vê aqui, né, como o final feliz, vamos dizer assim, né? Primeiro porque aquela ideia da morte, ela se transformou completamente agora com a presença desse espírito de uma forma viva, de uma forma verdadeira, no seio dessa família. Depois, todas as resoluções que foram tomadas para que essas pendências fossem resolvidas. Então, de fato, um final feliz. A morte foi amenizada, um espírito substituiu o outro, né, naquela visão, quando um espírito desencarna, o outro veio para ocupar o seu lugar na condição de neto. Então, para essa mãe, sem dúvida nenhuma, foi ali o melhor presente que ela poderia ter recebido. O Braço colocou, né, assistiu o Chico psicografando uma carta familiar. A emoção foi tanta que chorei junto com a família. Não é inevitável, né, Braço? Acho que quem está junto da família ali acaba sofrendo. Sofrendo não, acaba recebendo também o efeito, né, dessa presença. Aqui, antes da gente entrar na 7ª carta, vamos aqui, né? Pois é verdade, né, Didima? Por isso que eu falei para vocês, quando a gente começa a acompanhar a intimidade dessas famílias, com esse objetivo de nós analisarmos, né, as leis de Deus em ação, a sinceridade dos espíritos, os recursos que os espíritos encontram para poder solucionar da melhor forma possível todas essas questões e pendências, né? Eu trouxe para vocês aqui várias situações aqui no caso foi uma gravidez que necessitava ser acolhida, mas eu falei para vocês sobre crimes, sobre questões legais, sobre reconciliação. São várias e várias situações que os espíritos levam como pendência para o plano espiritual, né? E aí então quando eles conseguem resolver isso, principalmente dessa forma tão harmoniosa e tão amorosa, com toda certeza assim, é uma alegria muito grande, e nós assistimos isso na prática, né? Bom, enquanto isso, a Fabi trouxe para nós aqui uma mensagem. Deixa eu ver aqui, vamos lá. Nossa querida Ana ali junto conosco. Vamos juntos. Diz assim para nós. Queridos amigos, muita paz. Seja Jesus sempre presente em nossos corações. Seja Ele a força e a luz em nossos corações. Seja Ele a bússola para conseguirmos nosso propósito de felicidade. Queridos, quantas vezes a separação se faz necessária para que compromissos antigos sejam cumpridos, para que aprendamos lições mais profundas que necessitamos. Aqui a Ana lembra, né, no caso aqui do René, ele desencarnou com 19 anos. Então a pergunta que a gente faz é, né, como é que pode um jovem na flor da idade ter desencarnado? Então ali nós temos, né, necessidades de cada espírito que desencarna no momento que precisa, viveu no tempo físico o tempo que precisava, volta para o plano espiritual para conseguir ali, né, aprender as lições que são necessárias, tanto para aquele que parte como para aqueles que ficam. Então são lições que não conseguimos nem sempre encontrar as respostas, mas é através da fé, é através da convicção que nós ali entendemos que as leis de Deus são perfeitas do modo como elas se apresentam para nós. Nós que precisamos compreendê-las, né? Elas são o que são. Muitas vezes, amores sinceros, profundos, verdadeiros,
construídos ao longo de existências que se sobrepõem umas às outras, sem que o sentimento seja maculado, precisam de um momento de uma vida na Terra de afastamento, para construírem a união que almejam na eternidade, onde a vida é eterna. Quantas vezes almas se vinculam de tal maneira que, sem querer, deixam de um lado quem são, acreditando que precisam ser um, quando somos almas únicas, cheias de luz e tonalidades próprias, que precisam brilhar. Ainda que brilhem juntas, é preciso que a cada um fazer com que sua luz resplandeça, porque Deus não nos fez asteroides ou planetas, mas estrelas que podem brilhar, cada qual com sua luz própria, ainda que orbitem juntas, por força do amor que construíram e que sempre as aproxima mesmo do infinito do universo. Aqui bacana o que a Ana traz, porque ela mostra isso, né? Muitas vezes a gente acaba se deixando levar por determinados tipos de sentimentos e a gente acaba meio que ofuscando a nossa personalidade. E aí então vem ali as leis divinas que fazem com que, separados, cada um amadureça individualmente, para que possa viver depois o sentimento verdadeiro conjunto, para que um não engula o outro, né, para que um não ofusque a potencialidade do outro. Né, então bem bacana isso. E assim, almas queridas se afastam para que aprendizados e reparações individuais sejam realizados, para que a luz maravilhosa que cada um tem, cada qual com a beleza que Deus imaginou para nós, brilhe sem máculas e em toda a sua intensidade. Brilhe a vossa luz, lembrou-nos Jesus. Sim, queridos, trabalhem todos os dias para que a luz de cada um brilhe intensamente e sempre mais. A luz do Espírito que se liberta na sombra, quanto mais consciência desenvolvemos sobre quem somos, de como os mundos funcionam mediante as soberanas leis de Deus, sobre a grandeza da vida, sobre o amor que nos rege os destinos e que se expande e alcança todos os seres com a mesma forma e intensidade. E assim como semelhante atrai semelhante, quanto mais desenvolvemos a nossa luz, mais atraímos luz. Mais próximos da luz nos encontramos, em beleza que não temos como descrever, mas podemos imaginar quando olhamos as galáxias grandiosas e miríficas, lembrando que todos somos estrelas destinadas a brilhar no infinito céu. Vale esperar uma existência terrena, quando contemplamos a vida de infinita beleza e luz? Juntos faremos parte das constelações do céu. Orbitaremos brilhando com aqueles que amamos sempre. Com carinho de sempre, a nossa querida Ana, então, trazendo para nós aqui essas reflexões. Né? Lembrando, então, que tudo tem um propósito, né? Nem sempre a gente tem maturidade suficiente para compreender, mas é através, né, dos estudos dessas leis que nós vamos, então, estudando diariamente, dessas leis que falam para nós sobre causa, efeito, origem, destino, objetivos, a gente vai tendo essa compreensão. A gente tem ainda muita dificuldade, né, pelo apego, pelas nossas limitações de compreensão. Mas esse é o papel da doutrina espírita quando ela cumpre o seu compromisso de consolador prometido. Exatamente porque ela vem consolar os nossos corações, vem aqui trazer clareza para o nosso raciocínio, quando nós conseguimos então estudar todo esse mecanismo, toda essa dinâmica da vida, mostrando para nós as suas diversas facetas. Nem tudo aquilo que para nós, aquilo que aparenta uma desgraça, é na verdade, né, quando a gente vê, por exemplo, desencarnações tão dolorosas que acontecem no nosso mundo, aquilo que aparentemente parece ser uma injustiça, tudo se encontra dentro, né, do controle de Deus. Quando a gente tem essa convicção, a gente começa então a ver por uma nova perspectiva. Começa a ter uma compreensão mais clara sobre tudo isso que envolve a nossa existência. Então tudo se encontra da forma como deveria ser, todos nós estamos onde deveríamos estar, e tudo vai acontecendo no tempo que deveria acontecer.
Então, coragem, principalmente, eu acho que seria para nós a nossa palavra, né, mais forte no nosso estudo de hoje. Né? Aceitarmos com coragem e com convicção de que tudo está como deveria ser. Bom dia, professor. Então é isso, meus amigos. Encerrando por aqui, né? O Braço colocou, né? Seja feita a vossa vontade, devemos pacificar. Né? Então, é o papel da doutrina, né? Quando ela começa a mostrar para nós essa realidade da vida material, e é por isso que a gente coloca filosoficamente que o Espiritismo não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões, porque todas elas, filosoficamente, começarão a ter essa compreensão da imortalidade do espírito e das leis que regem as nossas vidas. E aí então nós não passaremos apenas a acreditar porque disseram que tem que ser assim. A gente começa a compreender de fato as leis que nos orientam, né? E aí então a gente começa a entender que tudo tem ali o seu